Olá, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Então tá bom, se tá tudo bem com vocês, tá tudo jóia. E agora? Você já está sentadinho aí com a mamãe, com o papai, toda a família reunida, porque agora nós vamos ouvir histórias maravilhosas da Bíblia. Eu tenho certeza que você gosta. Sábado é o dia da família, sábado é o dia de nós adorarmos a Deus. Você deve estar se perguntando, Samara, por que você está com esse jaleco da escola adventista? Porque hoje é o sábado da educação adventista. Uma educação que transforma, uma educação que vai além do ensino. Hoje é o dia da educação adventista. Parabéns a todos os professores, parabéns à escola adventista. Mas agora você vai ficar bem quietinho, porque aqui nós vamos ter histórias lindas. Nós vamos cantar, nós vamos adorar. Você é o nosso convidado. Venha! Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Ainda não podemos ir na igreja, mas temos a certeza de que o Senhor está aqui conosco. Permanece conosco durante essa escola sabatina, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Olá, bom dia, bom sábado! Que bom ter você mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina dos Primários. Antes de começar, eu quero agradecer a você que tem enviado os vídeos com o verso para memorizar dessa semana. Nós estamos muito felizes porque temos recebido muitos vídeos. Olá, meu nome é Gabriele, da Igreja Adventista de Santa Rosa. Então, agora eu vou falar o verso. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastorei minhas ovelhas. João 21:16. Feliz sábado. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastorei minhas ovelhas. João 21:16. Olá, meu nome é Nicolas, eu tenho 9 anos e sou da Igreja Central de Santa Rosa. Eu vou falar o verso, é o seguinte, novamente Jesus disse, você me ama? Pastorei minhas ovelhas. João 21:16. Feliz sábado! Olá, eu sou Davi Dantas, sou da Igreja Central de Indaiatuba e eu vou falar o verso da lição 5. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastoreei minhas ovelhas. João 21:16. Feliz sábado. Novamente Jesus disse, você me amas? Pastorei minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastorei minhas ovelhas. João 21:16. E para essa semana, se você quiser participar conosco enviando seu vídeo, o nosso verso para memorizar está no livro de Salmo, no capítulo 143 e no versinho 10, e diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Participe conosco, envie o seu vídeo, nós estamos esperando por você. A lição dessa semana conta uma história muito incrível. E pensando na história, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Há algum tempo eu havia feito um lindo desenho, mas sem querer alguém acabou borrando e jogando tinta no meu desenho. Eu fiquei triste por ter perdido aquele desenho, mas eu resolvi jogar o desenho fora e fazer um outro desenho melhor ainda. Na história dessa semana, algo parecido aconteceu. Deus resolveu jogar fora algo de errado que estava acontecendo e refazer tudo novamente. Você quer descobrir comigo o que foi que Deus jogou fora? O que Deus fez tudo novo? A história conta de um homem muito temente e obediente a Deus. Esse homem era Noé. Noé era um homem que amava a Deus. E a história conta que Noé levantou pela manhã e foi orar, assim como ele fazia todos os dias pela manhã. Mas, nesse dia,
algo incrível aconteceu. Noé ouviu a voz de Deus. Deus conversou com Noé naquele dia. Deus falou para Noé que estava muito triste porque o mundo estava fazendo muitas coisas erradas. As pessoas estavam maltratando umas às outras. As pessoas estavam fazendo coisas erradas que Deus estava se entristecendo. E Deus falou para Noé que iria renovar o mundo, iria deixar tudo novo de novo. Assim como o meu desenho, que eu tive que fazer um novo desenho, Deus queria fazer um mundo onde as pessoas deixassem de fazer maldade, onde as pessoas não tratassem mal umas às outras. Deus, então, deu uma grande missão a Noé. Deus falou, Noé, você vai construir um grande barco. Mas não era um barco qualquer, não. Era um barco com 3 andares, um barco maior que um estádio de futebol. Você já imaginou isso? Como Noé faria um barco? E mais, Deus falou, Noé, eu vou fazer chover sobre a terra. Eu fico imaginando o que será que Noé deve ter pensado quando Deus falou que iria chover. Noé nunca tinha ouvido falar sobre chuva, nunca tinha chovido sobre a terra. A terra, até então, recebia apenas o orvalho. Orvalho são pequenas gotas e assim a terra era molhada com orvalho, nunca com chuva. E agora iria chover muito. E Noé, então, deve ter pensado, como eu vou construir um barco tão grande, aonde eu vou conseguir tanta madeira para construir esse barco? Mas Noé não temeu. Noé obedeceu à ordem de Deus, porque ele sabia que se a ordem era de Deus, Deus faria o seu melhor. Noé então resolveu chamar toda a sua família. Nada melhor do que cumprir uma grande missão junto com a família. Noé resolveu falar com a sua esposa, chamou seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas dos filhos, e todos estavam empenhados nessa grande missão que era construir esse barco. Eu fico imaginando quanto trabalho eles devem ter tido, né? Trazendo ferramentas, muitas ferramentas eles devem ter usado para a construção do barco. E não era simplesmente ir a uma madeireira e pedir, eu quero algumas madeiras. Não era apenas algumas madeiras que Noé ia precisar. Ele iria precisar de muitas. Eles tiveram que cortar muitas árvores, transformar essas árvores em tábuas para a construção do barco. A esposa de Noé se empenhou na construção de cestos, porque ela iria precisar de muitos cestos para armazenar alimentos para os animais. Afinal de contas, além da construção do barco, muitos animais estariam dentro do barco também. Era um grande projeto, era um grande trabalho, mas Noé estava confiante, porque ele tinha para ajudar a sua família. A mensagem da lição dessa semana fala que quando nós trabalhamos juntos e trabalhamos em família, o trabalho é muito melhor. Quando a família de Deus resolve trabalhar junto, Deus abençoa essa família. Noé nem sabia direito qual era o plano de Deus, mas ele resolveu ser obediente. Você já passou por uma situação em que você nem sabia direito o que era para fazer, mas resolveu ser obediente e fazer porque essa era a vontade de Deus? Deus nos chama cada dia a fazer a sua vontade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, assim como Noé, que fez a vontade de Deus, que eu e você possamos também fazer a vontade de Deus e assim nós seremos recompensados. Na próxima semana eu te aguardo aqui porque nós vamos continuar essa história, vamos ver o que aconteceu com o grande barco de Noé. Até semana que vem. Tchau, tchau! Estamos aqui iniciando a Escola Sabatina do Sou Mais. Você pensou que eu ia falar dos juvenis, né? Não existe mais juvenis, agora Sou Mais. Você sabia disso?
E eu estou aqui com 5 Sou Mais. Iniciando, é claro, sempre com as meninas. Seu nome e da onde você é? Meu nome é Eduarda e eu sou do Sou Mais do Iguatemi. Você? Meu nome é João Pedro e eu sou do Sou Mais Iguatemi. Eu sou Marcelo e sou do Sou Mais Iguatemi. Eu sou Willy e sou do Sou Mais Iguatemi. Eu sou Rafael e sou do Sou Mais Iguatemi. Que legal, viu? Eu sou a Samara e não sou mais do Iguatemi. Brincadeira. Mas você também deve estar se perguntando assim, epa, nós não estamos podendo mais ir na escola, como que eles estão se apresentando assim de uniforme? É que hoje é o sábado da educação adventista. Eu sou também professora da rede de escolas adventistas. E todos que estão aqui também são alunos da escola adventista, Marechal Rondon. Será que todos vocês aqui que estão aqui sempre estudaram em escola adventista? Eu sim. Sempre estudou? Nunca estudou em outra escola? Dos seus longos anos, quantos anos você tem, Duda? 12. 12 anos, você sempre estudou na escola adventista? Olha, do primeiro ao 7º ano, sim. Parabéns. E você, João? Eu sempre estudei na escola adventista. Marcelo? Eu sempre estudei na escola adventista também, nunca fui de outra escola. William? Eu também já. Já? Só escola adventista? Aham. Com certeza você também, não é mesmo, Rafa? Não, eu fiquei no primeiro e segundo ano lá em Livramento, numa escola que não era adventista. Sim, eu me lembro, teu pai era pastor lá, né? Sim. E teve muita diferença a escola não adventista para a escola adventista? Sim, porque antes eles faziam atividades que não eram adventistas, aí eu ficava, de fora, meio sentia de fora. É, qual que é a diferença entre a escola adventista e a minha? No 3º ano, quando eu fui numa escola adventista, eu já fiquei, maravilhado. Eu não sentia mais um vazio no meu coração. Que legal, Rafa. Que bom saber que você sentiu uma diferença e que aquele vazio que você tinha no coração, né, se completou na escola adventista. É isso mesmo. Se você não faz parte da rede de escolas adventistas, procure uma na sua cidade. Nós temos vários locais aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, né, gente? A escola adventista é presente em muitos países do mundo. Então, procure uma escola adventista e você vai saber o que é educação além do ensino. Mas vamos lá. Todos bonitinhos de uniforme, até me deu saudade da minha sala de aula, né? A nossa lição desse sábado fala sobre uma reconstrução. E quando a gente fala em reconstrução, é sinal que algo foi construído, foi destruído, ou desmanchado, e foi reconstruído. A reconstrução do templo. Que história legal, não é mesmo? Que história, assim, emocionante. E eu fico pensando assim, algum de vocês já se sentiram desanimados? Porque a maioria de vocês aqui tem 12 anos, não é isso? Tem alguém aqui mais novinho, que é bebezinho? E você tem quantos aninhos, João? 10. 10 anos, mas você é alto, parecendo um de 12, João. De 14, 16. Mas assim, ô João, você com 10 anos, você já sentiu algum desânimo na tua vida? Sim. Sim? Quando, João? Você pode falar, nos relatar? Sim, quando eu tirei uma nota baixa, ou quando eu tinha meio que, uma sequência de notas, daí eu tirei uma nota mais ou menos baixa. Peraí, mas você tirou nota baixa não foi comigo, porque foi tua professora e você nunca tirou nota baixa. Não, sim, eu não tirei uma nota abaixo da média, eu tirei uma nota à média. Ah, média. Deve se sentir desanimado. Porque, eu errei uma questão bem boba. Dá o microfone para Duda. Duda, você já se sentiu desanimada com 12 anos de idade? Uma larga experiência? Nesse momento de quarentena. Nesse momento de quarentena, é complicado. Como que você está se sentindo assim? Meio sozinha, meio entediada das coisas que tem, porque agora eu só faço as atividades, vou para a televisão e agora não tem mais nada para ver. Exatamente, é mais ou menos isso. Meninos, algum de vocês já se sentiram desanimado ou não? Com todos os meus anos que eu vivi, não. Larga experiência, não, com todos. Você já, Rafa?
Já, agora também, porque não dá pra fazer nada, só fica em casa olhando TV ou faz outra coisa. Olha, Rafa, eu discordo um pouquinho de você, não dá nada para fazer, e você também, Duda. Dá para lavar uma louça, dá para limpar uma casa. A prof tá brincando. Dá pra comer muito. Dá para comer muito também. Você, Marcelinho, já se sentiu desanimado? Já várias coisas, tipo, quando o coronavírus chegou, eu não tenho nada mais para fazer além de estudar e ficar na TV. E comer também, né? Uhum. Pois é. O povo de Israel agora, nós falamos na semana passada, que o povo de Israel teve licença do rei para poder voltar para Jerusalém. E eles chegando lá, eles começaram agora a reconstrução do templo, porque o templo era algo muito importante para o povo de Israel, não é mesmo? Tem um personagem nessa história, na história desse sábado, muito importante. Ô, João Pedro, qual é o nome desse personagem? Tem vários, né? Na Bíblia também relata 2 que são muito importantes também, que são Esdras e Neemias. Mas um que o rei escolheu para ajudar o povo de Israel lá na cidade era Zorobabel. Zorobabel. Tá, mas só que Esdras, ele conduziu, na história de hoje, né? Esdras, ele estava à frente ali da construção, tal, porque ele era um professor, Esdras, né? Na realidade, né? E os samaritanos... Alguém pode me falar alguma coisa dos samaritanos aqui? Fala. Os samaritanos, muita gente não sabe que os samaritanos, eles eram um povo que ele era meio que mestiço. Por quê? Eles eram, houve uma separação das tribos de Israel, que foi as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte foram capturadas pelos assírios e foram levadas para a Síria. Então, para não ter muita gente, para eles se rebelarem contra a Síria mandou mais pessoas das tribos do norte, que eram israelitas, e mais gente que eram pagãos. Então, tudo meio que se misturou. Eles acreditavam em Deus, só que eles também acreditavam nos ídolos. Então, os judeus, eles não se misturavam muito com os samaritanos. Aliás, eles detestavam os samaritanos, né? Só que também, né, gente, vamos lá, vamos e venhamos, né? O povo samaritano, quando eles souberam que o povo de Israel estava ali, vieram para a reconstrução da cidade, do templo, eles começaram a fazer uma coisa muito chata. Muito, muito chata. Uma das coisas que eles fizeram, eles começaram a inventar mentiras. Eles começaram a falar, sabe aquele negócio de fofoca? Você já participou de alguma fofoca aqui? Ninguém, né? Ninguém gosta de fofoca aqui, né? Então, assim, o que acontece? A gente não gosta de fofoca, nós não deveríamos gostar. Só que o povo samaritano começou a fofocar, dizendo que assim, ó, falando assim para o rei, olha, rei, eu não quero dizer nada, mas essa reconstrução vai prejudicar o seu reinado. Sabe por quê? Porque eles vão se tornar fortes e eles vão querer tirar o seu reinado. Presta atenção, rei. Eu, se fosse você, não deixaria isso acontecer. Outros começavam a dizer assim, vocês não vão conseguir, não adianta, desiste, não faz isso. Outras coisas também que eles faziam aqui, eles ficavam dizendo assim, olha, não vai dar certo, olha, eu, se fosse vocês, voltariam, porque lá é melhor onde vocês estavam. Enfim, eles começaram a fazer fofocas. E é uma das lições que nós aprendemos nesta lição dessa semana é sobre a fofoca. Porque, sabe, falar mal de alguém pode trazer danos para alguém, não é? Pode trazer danos para as pessoas que são envolvidas na fofoca. Você, por um acaso, Marcelinho, já ouviu alguém falando mal de alguém e você vendo que aquela pessoa foi, quem sabe até ficou triste, ou quem sabe até chorou, ou quem sabe até ficou desanimada por saber que alguém mentiu sobre ela? Nunca ouviu? Você também não, William? Puxa, que legal que vocês... Nunca, Duda? Já? Vamos lá, vamos ouvir a Duda aqui. Porque é importante a gente saber, porque aquele povo fazia isso, fazia fofoca. E a fofoca é a pior coisa que um menino ou uma pessoa possa fazer. Fala, Duda. Algum momento assim, que de repente até mentiram a teu respeito, eu não sei se é. Foi isso? Foi no meu respeito. Mas eu não chorei. Você não chorou? Mas você ficou triste?
não, porque eu sabia que era mentira, então eu nem dei bola. Mas é importante, sabe por quê, Duda? Porque você é uma menina que já conhece a Deus, que já tem experiência com Deus, mas tem muitas pessoas que são envolvidas em fofocas e que ficam tristes, que às vezes até entram em depressão por causa de uma mentira, por causa de uma fofoquinha, e foi isso que aconteceu lá. Só que, como que a gente lida com o desânimo, com as fofocas? Eu percebi aqui nessa história, Artaxerxes, quando ele soube daquelas fofocas, ele nem procurou saber se era verdade. Porque assim, ó, quando alguém vir falar de alguém para você, por exemplo, eu chego aqui pro William e falo assim, ó, William, sabia que o Marcelo fez isso? O William, ao invés de acreditar em mim, o que o William tem que fazer? O William tem que ir lá no Marcelo e perguntar se foi verdade ou não. É ou não é? Essa é a primeira coisa. Aliás, no fundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não dar ouvidos. Só que Artaxerxes, ele deu ouvido para o povo samaritano e ele mandou parar a construção. Já Dario, como que ele lidou com essas mentiras, com essas fofocas? Dario falou bem assim, olha, eu não quero esse tipo de fofoca aqui. Eu quero, deixa o povo de Israel, o povo judeu, ir lá e reconstruir o seu templo. Eles têm que fazer isso daí. Inclusive, eu vou pagar para que isso aconteça. E se alguém desobedecer alguma ordem minha, se eu souber que algum de vocês, samaritanos, estão fazendo fofoca, estão desanimando o povo à reconstrução do templo deles, vocês serão mortos. Essa foi a ordem de Dario. Que coisa, né? Então, a reconstrução do templo foi muito mais além do que a gente colocar tijolos ali para reconstruir um templo. Muito mais que isso. Mas também, nós também aprendemos sobre as queixas. Às vezes, a gente reclama muito das coisas. Também eu acho que não tem ninguém aqui. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, não, eu não reclamo. Não reclama, Duda. Só esse sorrisinho já me diz alguma coisa. Depois eu vou perguntar para a mãe dela. Você não é reclamona? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Você acha legal ser reclamona? Não. João, você reclama de alguma coisa às vezes? Às vezes. Tipo o quê, João? Às vezes quando... Pode falar que nós estamos abrindo o nosso coração. Pode falar. Tá bom. Às vezes, quando meio que eu quero brincar ou ver TV, e daí os meus pais dizem, não, tu tem que estudar. Daí eu fico... Tá bom. Eu pensei que, de repente, o teu pai mandasse você carregar uma tonelada de coisa e você fosse reclamar. Mas não. Então, só pelo fato do teu pai, às vezes, dizer para você, João, para de assistir televisão. João, para de brincar, às vezes você reclama, é isso? Às vezes. Às vezes, tá bom. Marcelinho, você reclama? Raramente, às vezes sim, às vezes não. Vou perguntar para sua mãe também, posso? Tá bom, tô brincando, não vou perguntar não. William, você tem cara de que mais ou menos. Reclama ou não reclama? Não. Nunca reclama? Não. Sempre faz as coisas que a mamãe e o papai mandam? Sim. Tá. Todos os teus amigos estão dizendo que é verdade. Você, Rafa? Tem Marcelinho, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim. E qual é uma coisa que deixa chateada e você reclama? Quando eu jogo futebol, alguém me dá um chute achando que meu pé é a bola. Ah, bom, até eu reclamaria, né? Mas só que o que está acontecendo ali nessa história? O povo samaritano, que era inimigo mortal do povo judeu, eles começaram a reclamar sobre a presença deles ali, fazendo a reconstrução. E isso era muito ruim, por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a reclamação, aquela pessoa reclamona, ela meio que influencia a gente. Sempre, sabe aquela pessoa que sempre assim, oi, tudo bem? Para você tá, para mim não tá. Enfim, reclamar é muito ruim. Aprendam uma coisa, não reclamem. Em tudo dai graça. Sabe por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas que passaram por momentos bem mais difíceis do que você, João. De poder não assistir, de não poder assistir os desenhos no horário que você queria, ou deixar de brincar. Duda, de você também, que às vezes reclama de uma coisinha ou outra, de você também. No caso, você não, porque você não reclama, né? E você que reclama de vez em quando. Alguns homens passaram por momentos difíceis. Vamos pensar num Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu a fortuna dele. Jó perdeu tudo, até a saúde dele.
Mas por nenhum momento Jó reclamou. Ele, muito pelo contrário, ele confiou em Deus. Jonas também. Jonas é uma lição que nós não devemos seguir. Por quê? Jonas reclamou quando estava lá dentro da barriga do peixe. Primeiro ele não queria, né? Ele não queria ir para Nínive, aí ele entrou dentro da barriga do peixe, aí ele orou, Deus fez com que ele saísse da barriga do peixe, e depois que ele fez com que falou de Jesus, falou de Deus para o povo de Nínive, as pessoas se converteram e ainda assim ele reclamou. Vocês acreditam? Isso é uma lição que nós não devemos seguir. Ele não aprendeu nada, né, sobre como lidar com as situações. Davi também passou por momentos difíceis, mas Davi se arrependeu, não é mesmo? E confessou os seus pecados, não é? Paulo, ele cita uma passagem muito especial. Ele diz assim, ó, que nós devemos ser alegres em todos os momentos, em qualquer circunstância. Queridos, a lição da reconstrução do templo nos faz pensar que nós devemos acreditar, nós devemos confiar. E isso eu falo para vocês e para todos os Sou Mais que estão me assistindo aqui. Mesmo diante, Duda, de uma pandemia que nós estamos vivendo agora, de uma situação em que nós temos que ficar em casa o dia todo, todos os dias, até quando nós não sabemos. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos um lar. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos uma família. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos saúde. Todos nós estamos aqui saudáveis. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos alimento. E nós temos sempre que pensar assim, reclamar do quê? Se Deus nos dá tantas bênçãos. E eu quero terminar hoje a lição falando de uma pessoa muito especial, de alguém que faz qualquer coisa por nós. Amanhã é o dia dela, amanhã é o dia das mães. E nós não poderíamos deixar de lembrar das mães. E eu queria agora que cada um de vocês mandasse um recadinho para sua mãe. Vai começar por mim, tá? A minha mãe se chama Maria Emília. Eu quero dizer, mãe, para você que você é o meu exemplo. Tudo que eu sou, todos os meus acertos, eu devo a você. Os meus erros foram por minha causa, mas os meus acertos, mãe, foi por sua causa, porque você é uma mãe maravilhosa. Eu amo muito você. Duda, manda um recadinho para a mamãe, sem chorar. Mãe, eu queria te dizer que eu te amo muito e que tu me ajuda sempre, que às vezes eu perco o sono de madrugada porque eu tenho alguns problemas, ela acorda e fica do meu lado, me acalma. Eu devo tudo a você. Te amo. Eu já vou chorar, por favor. João. Eu queria dizer, mãe, que só o fato de eu estar aqui é tudo por causa de você. E às vezes eu posso até ficar chateado por algumas coisas que você fala pra mim, mas eu sei que tudo é pro meu bem, então eu te amo. Que lindo. Marcelinho. Mãe, você me ensinou muitas coisas ao decorrer da vida e que se não fosse por você não estaria nesse momento agora, não aprenderia tanta coisa assim. William? Quero te dizer, mãe, que cada dia que se passa, eu penso mais você, porque você vai me ensinando, até tu é minha professora nesses tempos. Obrigada. Eu quero falar para minha mãe que ela é uma pessoa muito querida e me ajuda em tudo. Ela sempre me ajudou nas coisas difíceis que eu tinha. Então, dessa lição, o que nós podemos aprender? Reclamar menos e agradecer mais. Que Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. Bom dia, crianças. Bom sábado. Estou aqui para poder compartilhar a carta missionária com vocês. Mas antes, eu gostaria de trazer uma curiosidade sobre a divisão transeuropeia. A divisão transeuropeia é a divisão para onde nossas ofertas estão sendo destinadas nesse trimestre. Hoje, eu trouxe uma curiosidade sobre a Noruega. A Noruega é um dos países que fazem parte da divisão transeuropeia. Milhares de turistas visitam a Noruega todos os anos, atrás de um fenômeno espetacular que ocorre nos céus da Noruega. Esse fenômeno chama-se Aurora Boreal. A Aurora Boreal é um dos mais belos fenômenos da natureza. Porém, devido ao processo como ocorre esse fenômeno, ele não pode ser visto de qualquer lugar ou em qualquer momento.
Essas luzes podem ser vistas acima dos polos magnéticos do hemisfério do norte. A aurora boreal ocorre devido à colisão entre partículas carregadas de energia do Sol com os átomos de oxigênio e nitrogênio do campo magnético da Terra. A cor da aurora depende de qual átomo é atingido e da altitude da colisão. Quanto mais longe das luzes artificiais da cidade, melhor é o espetáculo da aurora boreal. A melhor época de ver este fenômeno ocorre entre os meses de setembro a março, mas com maior probabilidade e intensidade nos meses de novembro e março. Que fenômeno maravilhoso, não é mesmo, crianças? Vocês gostaram dessa curiosidade? Sábado que vem, eu vou trazer uma curiosidade de um outro país que também faz parte da divisão transeuropeia. Combinado? Vamos agora à nossa carta missionária? A nossa carta missionária de hoje tem o título Perus Funjões. Eu vou contar a história de Agnieszka. Agnieszka mora na zona rural no sul da Polônia. De um lado da casa de Agnieszka existe uma floresta linda e verdejante. Do outro lado, uma grama verdinha com margaridas brancas, flores silvestres cor-de-rosa e roxa. Agnieszka simplesmente ama a natureza. Na sua casa tem gatos, cachorros e galinha. Porém, a Agnieszka tem medo desses animais. Mas os animais que a Agnieszka mais tem medo são as vacas e os perus. Ela fica feliz que perto de sua casa não tem nenhum desses animais. Porém, existe uma fazenda que cria perus na estrada que vai para a sua escola. A Agnieszka evita passar por perto, pois ela tem muito medo dos perus. Ela gosta muito de estudar, até mesmo dos 20 minutos que ela leva de caminhada todos os dias até a sua escola. Ela aproveita para contemplar a linda natureza. A Agnieszka leva 10 minutos de sua casa até o povoado e mais 10 minutos do povoado até a escola. Ela sempre vai muito feliz olhando e contemplando as lindas flores e a bela natureza que Deus fez para ela. Certo dia, a Agnieszka estava com pressa de chegar até a escola, então ela resolveu tomar um atalho. Ela estava no meio do caminho quando de repente parou petrificada. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Diversos perus haviam tomado toda a estrada. Eles haviam fugido da fazenda. Alguém devia ter deixado o portão aberto e os perus estavam espalhados por todo o caminho. Ela simplesmente não sabia o que fazer. Ela olhou para um lado e viu que havia um ribeirão, por onde ela não teria como passar. No outro lado havia uma vala, na qual também estava cheia de peru. As aves gritavam desesperadamente. Aquilo deixava a menina com muito medo. Ela não sabia o que fazer para solucionar aquele problema. Então ela decidiu, ali mesmo onde ela estava, clamar a Deus pedindo socorro. Ela simplesmente orou: "Meu Deus, por favor, me ajude." Ela não podia acreditar, mas logo que ela abriu os olhos, ela viu um senhor vindo de bicicleta. Ele estava em uma bicicleta cinza, com uma roupa cinza escura. Parecia que o homem não tinha medo dos perus. Ele corajosamente enxotava aqueles bichos para dentro dos portões da fazenda. Eles gritavam desesperadamente, mas mesmo assim obedeciam àquele homem. Quando aquele senhor colocou todos os perus para dentro dos portões, ele olhou carinhosamente para Agnieszka e disse: "Pronto, agora você já pode ir." A Agnieszka não podia acreditar que realmente todos os perus haviam entrado para dentro da fazenda. Então ela olhou para o lado para ver se os portões estavam fechados. E quando ela voltou-se para agradecer aquele bondoso senhor, ele simplesmente havia desaparecido. A Agnieszka não perdeu tempo e correu até a escola. Ela chegou a tempo de assistir todas as suas aulas. Nunca mais nenhum peru invadiu a estrada. E ela agradece a Deus pelo livramento que ele mandou para ela. Hoje, a Agnieszka é adulta e ela possui 2 filhos. Ela conta constantemente essa história para seus filhos. Ela diz para os filhos que ela não sabe se aquele homem era um ser humano ou um anjo que Deus mandou para ela. Mas de uma coisa a Agnieszka tem certeza: a ajuda foi enviada diretamente do céu para ela. Ela agradece constantemente a Deus pelo livramento, que até hoje ficou guardado em seu coração. Você também pode agradecer através dos dízimos e das ofertas. Há 3 anos atrás, as ofertas foram destinadas para a Polônia e através dessas ofertas foi possível construir um estúdio de televisão na Hope Channel e através deles muitas pessoas puderam conhecer esse Deus maravilhoso que cuida de nós até hoje. As ofertas deste trimestre serão destinadas a 3 países da divisão transeuropeia. Serão destinadas para a construção de um centro de influência em Sortland, na Noruega,
a construção de um centro de influência e de uma igreja no Chipre e a construção de uma igreja na Sérvia. Você quer participar desses projetos? Saiba como. Chegou o momento de nós adorarmos a Deus. Adorarmos através dos dízimos e das ofertas. Nós já conversamos com Deus, nós já cantamos e agora nós vamos doar a Ele e devolver a Ele aquilo que pertence a Ele. Vamos lá? Eu já tenho falado todos os sábados aqui deste envelope. Aqui dentro você sabe que tem os envelopes de dízimo e o de pacto. Tem também o de poupança e de mesada, mas hoje nós utilizamos apenas o dízimo e o pacto. Se você não tem este envelope aqui, você pode colocar em outro envelope, você pode dar para o papai e para a mamãe, porque com certeza ele vai entregar na igreja, vai fazer o depósito ou até mesmo pelo Serve em Me. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado.
chegamos ao final de mais uma escola sabatina. Ai, tá com gostinho de quero mais, né? Mas sábado que vem tem mais. 9 horas nós iniciamos a escola sabatina das crianças, a sua escola sabatina.